Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gleison Lima e mais uma vez venho com uma dica assim, importantíssima para você que está estudando Direito, hoje em Direito Penal, vamos falar até um pouquinho de Direito Constitucional, e você quer estudar e quer dar uma avançada nessa sua forma de se estruturar para que ganhe mais conteúdo, nós aqui estamos para lhe ofertar gratuitamente aqui via YouTube algumas dicas fundamentais para a consolidação dos seus estudos. Veja bem, se você ainda não nos segue, siga aqui, acione o seu sininho aí de notificações e mais, curta esse vídeo aqui para que a gente possa estar produzindo cada vez mais um conteúdo direcionado aos seus estudos. Hoje eu quero falar de uma decisão do STF, está lá no informativo do STF de número 1088 do ano de 2023, que trabalhou com aquele crime do artigo 268 do Código Penal, que é a infração de medida sanitária preventiva, que é o famoso crime da pandemia. De acordo com este crime, gente, vou até ler ele para vocês, fala assim, olha, infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Este é o tipo penal, com combinação de pena de 1 mês a 1 ano, tendo uma majoração da pena de 1/3, se era funcionário da saúde pública, se era farmacêutico, se era médico, se era dentista e se era enfermeiro. Neste caso, aumento de 1/3 da pena. Mas qual que foi o grande pivô neste ponto da lei e que ocasionou essa provocação ao STF e que teve esse julgado que está lá no informativo de número 1088? Falou o seguinte, gente, essa parte que fala poder público pode englobar União, estados, municípios, Distrito Federal? Ou somente poderia a União, via decreto, regulamentar esse tipo de dispositivo legal? Por quê? Porque muitos municípios, muitos estados, o Distrito Federal e a própria União estavam regulamentando essa infração de medida sanitária preventiva, que poderia, se você descumprisse esses decretos, você incorreria nesse crime de 268. E começaram os questionamentos no seguinte sentido: será que outro ente federado, que não seja a União, que tenha competência para trabalhar com o direito penal, é a competência privativa, será que tão somente a União poderia dispor, via decreto, portaria, resolução, sobre alguma coisa que estivesse ligada a possível violação de medida sanitária preventiva? E, portanto, quem descumprisse o decreto da União incorreria nesse crime do 268. E quem descumprisse um decreto do município, do estado ou do Distrito Federal não incorreria nesse crime? E aí veio o STF falando o seguinte, não é assim não. De acordo com o STF, município, estados, Distrito Federal e a própria União, que detém a possibilidade de estar trabalhando de uma maneira concorrente, todo mundo junto, na verdade até comum nesse ponto, sobre a saúde pública. Então, esses entes federados, com uma consequência jurídica, eles podem tratar sim, através de decretos, portarias e resoluções, sobre medidas que vão impedir a disseminação de doenças. Portanto, quando se fala em infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa, o que é, por exemplo, a Covid-19, nesse caso, se foi o município que apontou aquele decreto, aquela portaria, aquela resolução, se foi descumprido, vai sim incorrer no 268 do Código Penal. Isso é interessante porque, em tese, ali nós estamos trabalhando com diversos institutos de direito penal e até mesmo constitucional. Porém, quando a gente fala de uma norma penal em branco, e exatamente o 268 do Código Penal é uma norma penal em branco, vamos relembrar um pouquinho o que é norma penal em branco, aquela que é incompleta e aquela que precisa de fato ser complementada pelo poder público. A discussão do STF era, pode ser complementada por alguém que seja, por algum outro ente que não seja a União? Pode. E é essa determinação que a gente vai começar a pensar, poxa, a norma penal em branco, que norma penal em branco é essa? Lembramos que a norma penal em branco ela é complementada por dispositivos que às vezes estão até mesmo fora da lei. Quando a gente fala de uma norma penal própria ou heterogênea, era uma norma que é complementada por um decreto, que é uma norma infralegal. E quando a gente fala de uma norma penal em branco homogênea, ela é complementada por dispositivo legal, seja um dispositivo dentro da própria lei ou em lei diversa, por isso homogênea. Seja homogênea homovitelina ou heterovitelina.
O que a gente tem que lembrar, de uma maneira mais central, é que uma norma penal em branco, como é esta do 268 do Código Penal, ela precisa ser complementada, e essa complementação, como é uma norma penal em branco heterogênea, a complementação vai se dar por uma normativa uma normativa que é infralegal, que está fora da lei. Portanto, os decretos, portarias e resoluções, seja da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, caso sejam violados, vai poder fazer incidir esse artigo 268 do Código Penal. E foi isso que o STF trabalhou no ano de 2023 com esse informativo, que está lá no informativo de número 1088. Vamos lembrar alguns pontos que trabalhou o STF. Falou assim, olha, nesse contexto, de acordo com o entendimento da Corte, a competência para a proteção da saúde no plano administrativo e no legislativo é compartilhada entre a União, DF, estados e municípios, inclusive para impor medidas restritivas destinadas a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa. Assim, o descumprimento das medidas e dos atos normativos de controle epidemiológico que estavam previstos lá na Lei 13.979/2020, editados por entes federados em prol da incolumidade pública, seja consequências no campo de direito penal. Ou seja, descumprir o decreto, resolução, portaria de outros entes federados, e isso estava destinado a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa, como foi a Covid-19, por consequência, o sujeito vai sim responder pelo crime do artigo 268 do Código Penal. E essa é mais uma dica do Dedicação Delta para vocês. Portanto, curta o nosso vídeo, siga a nossa página, siga-nos também em nossas redes sociais, que são extremamente importantes para nos fortalecer e para que a gente possa dar cada vez mais conteúdo direcionado, atualizado e focado para o concurso de vocês. Bacana? Segue a gente lá. Grande abraço, pessoal!